Olá, mentes abertas. Antes de começar o nosso tema, eu gostaria de agradecer demais a Cauê Nascimento e do Frei Ibrahim, dois inscritos que realmente reforçam sempre a esperança da gente nas pessoas, nos inscritos do canal. Muito obrigado a vocês, Cauê e do Frei, pelo seu apoio, pelo seu interesse e por realmente confirmarem o quanto vocês estão alinhados com o nosso universo Mente Aberta. Muito obrigado. Espero que vocês continuem sempre curtindo aqui os episódios do canal. Grande abraço. Vamos para o nosso tema de hoje, desse episódio. Vamos abordar o assunto dos anjos caídos, do ponto de vista do registro histórico existente nos textos milenares e não como um tema vinculado ao aspecto religioso. No livro de Gênesis, na Bíblia, capítulo 6, versículo 4, são citados pela primeira vez os Nefilim, situando-os na época de Noé. Naqueles dias havia Nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos, segundo a escrita da atual versão NVI. Porém, nessa passagem não é dado aos leitores nenhum detalhe ou contexto apropriado para entender claramente o que os Nefilim eram. É citado apenas que esses chamados filhos de Deus então se uniram com as filhas dos homens, gerando o que é registrado no capítulo como os heróis do passado, homens de renome. Por que os filhos desses Nefilim foram descritos como heróis do passado e homens famosos ou homens de renome? E justamente antes de importante fato épico descrito nas Escrituras, que no caso é o dilúvio universal. Esse evento teve impacto fundamental na história da evolução da nossa civilização e ficamos com apenas essa nota breve e vaga a respeito desses seres nessa passagem bíblica, sendo que aparentemente eles têm muito a ver com aquele acontecimento catastrófico. Para tentarmos decifrar um pouco sobre quem de fato seriam essas figuras, um bom ponto de partida poderia ser destrincharmos essa classificação de heróis. A concepção antiga para a palavra herói, no contexto das Escrituras, talvez não se aplique ao nosso atual entendimento. De maneira geral, o herói está sempre relacionado a pessoas de um caráter altruísta, positivo e com sentimentos nobres. Mas estudiosos dos textos bíblicos consideram que a antiga referência a heróis é mais parecida com o que representam os atuais super-heróis, refletindo alegorias de segredos e principalmente de poderes supra-humanos, que ficaram esquecidos nas épocas passadas. Para o autor Gary Wayne, no seu livro Genesis 6 Conspiracy, que significa a conspiração de Gênesis 6, talvez os atuais personagens de história em quadrinhos que tanto seduzem os fãs e inspiram os autores na criação dessas sagas fantásticas sejam apenas uma lembrança subconsciente dessas entidades. E essa lembrança ficou gravada na memória ancestral da gente. Uma memória fragmentada e fantasiosa de uma coisa secreta e talvez até sinistra, vivida na nossa pré-história e que as eras ajudaram a deixar nebulosa e vaga. Segundo esse pesquisador lá, o Gary Wayne, se buscarmos a raiz do significado para herói na enciclopédia americana, leremos que entre os antigos gregos, heróis eram considerados os personagens lendários por sua bravura e realizações, e que possuíam força excepcional. Percebam, então, que não existe juízo de valor moral, ético ou de caráter na palavra herói nesse caso. Ser famoso ou poderoso como um atributo de herói não significa necessariamente ser bom ou justo. Na Ilíada de Homero, por exemplo, os heróis eram os reis e filhos de reis, representados como guerreiros, bravos, ferozes, que realizaram grandes feitos e travaram batalhas acima e à frente do humano comum. Ainda que a etimologia, ou seja, o estudo da origem e estrutura da palavra herói não seja conclusiva, os especialistas acreditam que em sua origem essa palavra esteja intimamente ligada à raiz de um termo que significa forte, ou aquele que guarda ou protege.
reforçando sempre qualidades militares ou militaristas denotadas a guerreiros. Na verdade, o conceito de heróis em todas essas culturas ao redor do globo faz referência a uma raça específica numa era anterior ao dilúvio, e os registros históricos dessa raça estão relacionados a personagens lendários de dignidade divina análoga à dos deuses, considerando-se o que as antigas civilizações politeístas consideravam como deuses ou divindades. Os heróis da mitologia teutônica e celta também eram figuras com comportamento e caráter similar às características mundanas dos seres humanos, mas eram descendentes de deuses, como era o caso de Odin, Thor e Loki. O que esses seres famosos ou heróis de renome do passado representaram de fato na nossa história antes do dilúvio? E que herança esses Nefilim podem ter deixado para nós? Existe influência dessas entidades em algum processo da nossa sociedade? Somente a Bíblia judaico-cristã faz menção a esses seres? Essas são as principais perguntas que esse episódio vai buscar responder. Para isso, provavelmente, a melhor fonte de pesquisa seja o curioso e polêmico livro apócrifo do profeta Enoque. Enoque era pai de Matusalém e bisavô de Noé. Ele aparece na Bíblia em Gênesis, onde é citado que Yahvé, Deus, o tirou desse mundo aos 365 anos de vida, naquela era em que as pessoas viviam até 900 anos ou mais. Por ser um homem muito justo, Enoque teria sido ali na história levado por Yahvé para conviver com o Criador nas regiões celestiais. Isso está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24. E assim ele foi poupado da justiça de Deus sobre a terra naquela época, calculada aí pelos rabinos em cerca de 5.700 anos antes de Cristo. E essa justiça de Deus viria na forma do dilúvio, na era do bisneto de Enoque, que era Noé, devido às inúmeras e crescentes iniquidades praticadas pelo povo daquela época. O seu livro fez parte da Bíblia até o ano 200 da era cristã, e depois foi retirado do Velho Testamento de todas as versões usadas pelas igrejas ocidentais, que seguiram a versão editada pelo rabino Judá, que tirou o livro de Enoque do cânone judaico no ano de 200. Isso levou o livro a cair no esquecimento por séculos, sobrevivendo apenas em alguns poucos textos medievais, e ainda que ele faça parte da Bíblia etíope até hoje. O livro de Enoque foi redescoberto no século XVIII, o que levou a um renascimento do interesse por ele devido à abordagem que nele é feita sobre temas proibidos ou excluídos da Bíblia, como justamente o tema dos gigantes, nascidos das relações entre os anjos caídos e as mulheres humanas. Então, lá no livro de Enoque, do capítulo 6 até o capítulo 10, é relatada a influência dos vigilantes ou anjos sobre a raça humana naquela época, cerca de 5.700 anos antes de Cristo, na qual sabemos a raça humana vinha desvirtuando-se dos princípios de Deus. Esses vigilantes ou anjos seriam em número de 200 e depois foram reprovados pelas ações deles quando se misturaram com as mulheres humanas e geraram filhos dessa relação que eram gigantes, descritos no livro de Enoque como pessoas com 3.000 côvados de altura, o que corresponde à incrível medida de mais de 1.300 metros de altura. Ou seja, é aqui no livro de Enoque que surge a menção de que os filhos dos Nefilim, ou os filhos dos caídos, eram gigantes, palavra que em hebraico é Anakim, ou Anahim. A coexistência com uma raça com tal discrepância em relação aos seres humanos e às suas necessidades, aqui os seres humanos da Terra, certamente traria conflitos e consequências trágicas, como a gente vai ver. Na Bíblia, os descendentes desses gigantes são citados na passagem em Números, capítulo 13, versículo 28, no contexto em que o povo, conduzido por Moisés, os israelitas, chegam à terra de Canaã, que foi indicada por Yahvé como sendo a terra prometida a Israel, e da qual deveriam eles tomar posse. Moisés enviou alguns homens para sondar o terreno e saber lá como é que eles iam se preparar para tomar a área, e depois de 40 dias esses homens retornaram amedrontados e relataram ali para os israelitas
a dificuldade que seria tomar posse daquele lugar, já que lá eles descobriram que viviam os temidos e poderosos descendentes de Anak, que eram pessoas muito maiores e poderosas do que eles. Aqui a gente nota a raiz da palavra relacionada ao termo gigantes, que é Anak, a raiz lá de Anahim ou Anakim. Lá em Números, capítulo 13, versículo 32 e 33, a gente lê: "E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles." E a partir daí a gente vai tomando conhecimento como que esses anjos ou vigilantes se tornaram os anjos caídos, pais dos gigantes híbridos gerados pelas mulheres humanas, por terem afrontado o plano de Deus para a espécie humana quando transmitiram conhecimentos que desvirtuaram a humanidade. E então, por isso, eles acabaram sendo castigados e aprisionados até o dia do juízo final ou do julgamento final em alguma área da nossa terra e provocado a reação divina na forma do dilúvio universal, como aplicação da justiça de Deus e oportunidade de repovoar o mundo com uma nova geração, livre de todas as distorções e vícios que foram criados a partir desse relacionamento com os humanos naquela época. Consta no capítulo 69 do livro apócrifo de Enoque que esse exército de 200 vigilantes ou anjos era comandado por 21 líderes, sendo Samiasa o líder dos demais 20 líderes que eram Artaquifa, Armen, Cocabiel, Turael, Ramiel, Danel, Necael, Baraquial, Azael, Ármaros, Batarel, Bussazeial, Ananel, Turei, Samsapeel, Getrel, Turneel, Turel, Rumael e Azazel. Esse é bastante, inclusive, citado e é até, acho que, um personagem do seriado Sobrenatural. Esses anjos eram, por sua vez, líderes de uma dezena de vigilantes cada um. Eles desceram no Monte Hermon para tomar para si as mulheres da terra como esposas, iniciando então a sua prole híbrida de Nefilim. Nesse processo de interação entre esses anjos e a raça humana naquela época, o livro de Enoque relata que houve a transferência de conhecimentos, que em parte até poderiam servir de avanço para a civilização, mas infelizmente, talvez pelo despreparo e imaturidade da raça humana, acabaram por desencaminhar o povo. Os anjos ou vigilantes ensinaram conhecimentos sobre astronomia, biologia e o uso das plantas, por exemplo, mas também ensinaram artes de guerra, confecção de armas e fomentaram a vaidade estética, forneceram detalhamento para a realização de feitiços e encantamentos, passaram conhecimentos sobre fundamentos de astrologia e de simbologias telúricas. O que nos remete aí à crença milenar que existe sobre a origem e o objetivo dos conhecimentos de ocultismo, mantidos e transmitidos pelas escolas de mistério e sociedades secretas desde então até o nosso tempo atual. Como dissemos, ainda seria inevitável que ao longo do tempo as necessidades desses gigantes entrassem em conflito ou em choque com as necessidades dos povos nativos. E começou a surgir devastação de fauna e de flora, enfrentamentos na forma de guerras e até o canibalismo. E é quando então é relatado a origem do plano para o dilúvio. E então Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam para baixo do paraíso e viram muito sangue sendo derramado sobre a terra e toda a iniquidade sendo cometida sobre a terra. Ocorreu ainda antes do dilúvio, por ordem do Altíssimo aos seus arcanjos superiores, citados ali no livro como Miguel, Gabriel, Uriel e Rafael, o aprisionamento e a penalização aos líderes dos 21 anjos caídos que haviam gerado filhos e transferido conhecimento indevido às filhas dos homens. Ultimamente, muitos acreditam que eventos como a pandemia, os sinais no céu, alterações climáticas, crescentes reações da natureza, o acirramento da guerra
que vem afetando globalmente o acesso à comida, restringindo recursos energéticos e gerando crise, sejam sinais de que a humanidade esteja, de fato, vivendo o que na Bíblia é apresentado metaforicamente como o princípio das dores, que é citado nos livros de Mateus, capítulo 24, versículo 8, e Marcos, capítulo 13, versículo 8, no Novo Testamento. A metáfora do princípio das dores, como acontece antes do parto de uma mulher grávida, representa a fase que precederia a grande tribulação prevista no livro de Apocalipse, que antecede a volta do Messias e o dia do juízo final, quando então esses anjos caídos aprisionados seriam soltos. Então, a partir desses acontecimentos, aliados a uma anomalia magnética que vem sendo verificada lá na região da Antártida, e teorias de conspiração que relacionam fatos como o encontro que originou a chamada Declaração de Havana, em fevereiro de 2016, quando, depois de se encontrar com o Papa Francisco em Cuba e receber dele um misterioso documento, o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, que é o sacerdote Kirill, embarcou para uma bizarra visita científica à Antártida, na sequência ali de ter se encontrado com o Papa e recebido um documento. Tudo isso ajudou a circular desde então algumas teorias sobre a Antártida ser a mais provável localização do abismo ou a área deserta onde foram atirados e aprisionados esses anjos caídos, segundo é narrado ali no livro de Enoque. Diversas fontes, como por exemplo o site Israeli News Live, acredita e divulgou essas informações lá já em 2018. No capítulo 54 do livro de Enoque, o profeta reitera o evento do dilúvio, que viria na geração do seu bisneto Noé. Naqueles dias a punição virá do Senhor dos Espíritos, e ele abrirá todas as câmeras de água que estão acima dos céus e das fontes que estão sob a terra. Podemos, nessa nossa reflexão e análise aqui, agregar a visão complementar ou alternativa dos estudos e tradução mais crítica das Escrituras no seu original hebraico, que foi proposta pelo Zacarias Sitchin, que é o autor e estudioso responsável pela tradução das tábuas que registram a saga de criação dos Sumérios. E ele nos revelou a mitologia dos Anunnaki, relatando a nossa origem em cerca de 300 mil anos atrás, segundo os Sumérios, o que inclusive bate com a estimativa convencional, antropológica e arqueológica de surgimento ali do Homo sapiens. O Zacarias Sitchin conta que a sua curiosidade nasceu quando ele ainda estava na escola, garoto ainda, e analisava o original em hebraico das passagens narradas em Gênesis 6. O Sitchin questionava na sua juventude por que na Bíblia ocidental da sua época esse versículo lá de Gênesis se referia a gigantes, sendo que a palavra no texto original hebraico é Nephilim, que vem do termo hebraico Nafal, que significa cair, caído, ser derrubado ou descer, e de forma alguma significa gigantes, que nós sabemos que em hebraico é Anahim. Então a sua interpretação de Gênesis 6, 4 seria: naqueles dias havia os caídos na terra, e também posteriormente quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Zacarias Sitchin, nessa sua busca por respostas, também foi se aprofundando como estudioso de questões linguísticas. O texto em hebraico não fala de homens que começaram a se multiplicar. No original é usada a palavra Adam, que seria o Adão, que é um termo genérico em hebraico para se referir a uma espécie humana de maneira genérica. O texto não se refere a exatamente filhos de Deus. É usado o termo Binei Ha-Elohim, os filhos dos Elohim. É um termo plural, que pode ser interpretado como deuses, no plural, mas que significa literalmente, segundo os estudos do Zacarias, os elevados. Já na referência às filhas de Adão, em Gênesis 6, 2, que menciona as filhas dos homens da época antediluviana, o termo utilizado Tovat ou Tovot não significa que elas eram justas ou bonitas, mas sim boas ou compatíveis. A interpretação do Sitchin
leva a um contexto que reflete mais o aspecto histórico do que devocional e religioso, nessas citações sobre os seres celestiais caídos, que eram filhos dos elevados e que se deitaram com as mulheres da terra, pois estas eram compatíveis para a reprodução. Estas então teriam gerado os gigantes, os Anahim, que posteriormente foram objeto da ira de Yahvé, a ponto de serem varridos pelo dilúvio, sendo seus pais aprisionados em um abismo até o dia do juízo final. Seriam esses anjos caídos todos os mesmos, representantes com diferentes nomes e leves variações de todas as entidades que são narradas nas mais diversas culturas e mitologias como os responsáveis por trazer conhecimento à raça humana, que estabeleceram avanços nas civilizações antigas? As traduções da mitologia suméria não consideram entidades como os vigilantes e com o papel de anjos. Lá é relatada toda uma saga em que dois irmãos, o Enki, senhor da terra, e o Enlil, que seria o senhor do mandato, responsável pela missão deles na terra, eram filhos diretos de um ser poderoso chamado Anu e brigaram pelo destino da humanidade, que estava sendo aprimorada por eles para servi-los na mineração de ouro, e que, quando se degenerou, deveria perecer em um grande dilúvio. Enki, que seria o senhor da terra nessa missão, ele se afeiçoou pela raça humana e ele não concordava em dizimar esse povo que eles criaram. Ele então, Enki, com a ajuda dos seus filhos Marduk e Ningisida, que seriam as mesmas entidades tratadas como Ra e Tot pelos egípcios, e também o filho Adapa, que aparentemente seria filho do Enki com uma mulher humana, teriam transmitido aos humanos conhecimentos que eram de domínio apenas do seu povo, considerado como deuses na época. E assim eles ajudariam os humanos a evoluir em conhecimento técnico diante da ameaça do seu pai Anu e seu irmão Enlil. Havia ainda um outro filho de Enki chamado Enmeduranki, que o Zecaria Sitchin e outros estudiosos consideram que equivaleria ao Enoque bíblico, bisavô de Noé na escritura hebraica. Sem a gente se alongar, citando as mitologias da nossa região aqui da Mesoamérica, da América do Sul pré-colombiana, que tem seres poderosos como o Quetzalcoatl da Mesoamérica, e também seres considerados gigantes, brancos, barbados, que trouxeram conhecimento e desenvolvimento para os incas, como o deus Viracocha, ou os seres criadores que vieram do céu, trazendo conhecimento avançado para tribos africanas, como é contado pelos sacerdotes das tribos Zulu e Dogons, a gente vê que existe um emaranhado de fontes históricas e mitologias das mais diversas culturas ao redor de todo o mundo que apontam para um passado em que a humanidade recebeu conhecimento de seres mais avançados e poderosos e teve o seu destino desvirtuado a ponto de ter de passar por um verdadeiro reset, para que renascesse num caminho de evolução que não envolvesse destruição, escravização pelo poder e exigência de sacrifícios. Você, mente aberta, o que acha? Teriam essas histórias fundamento ou seriam apenas lendas e crenças exageradas para sustentar dogmas religiosos? Qual delas estaria mais próxima de uma verdade perdida no nosso passado? A gente estaria de fato vivendo agora a metáfora do princípio das dores previstas no Apocalipse? E a gente estaria chegando mesmo perto desse novo reset? Porque as escolas de mistério e as sociedades secretas infiltradas em diversos órgãos tecnocráticos aqui da nossa atual sociedade perpetuaram o acesso a um conhecimento proibido ou oculto que continuou nos desvirtuando nos últimos 5 ou 10 mil anos? Boa reflexão e até o próximo episódio. Mente aberta.